queridos, nós aqui estamos mais uma vez para mais um programa Fé Ativa, você no controle. E nós queremos cumprimentar você que faz parte aí dessa nossa investida, você que decidiu que precisa trabalhar e conscientizar-se a respeito da fé que funciona. E nós estamos nestes dias dentro de um programa, dentro de um programa especial, né, para a promoção, para o aquecimento, né, da nossa compreensão a respeito da necessidade desta conscientização da nossa fé, dessa ativação da nossa fé. E nós estamos falando sobre a diferença entre a fé ativa e a fé passiva. Hoje nós vamos falar sobre a diferença de consciência entre a consciência mórbida e a consciência ativada. Então, estas duas espécies de consciência é o que gera a verdadeira fé e a falsa fé. A falsa fé é crença apenas. Você acredita em coisas e você até mesmo vive algumas coisas por causa do que acredita. Só que você não tem uma expansão da sua própria consciência no sentido de fazer com que aquilo que você acredita se torne testemunho verdadeiro em sua vida, tá? É aquela questão de pessoas que vivem uma fé de que não aceita determinadas circunstâncias que acontecem na sua vida. Ah, eu não aceito meu filho nas drogas. Ah, eu não aceito que o meu marido ele esteja com outra mulher na rua. Eu não aceito isso, eu não aceito a minha vida financeira ficar na derrota. Eu não aceito eu ficar desempregado. Então, você diz que não aceita, e você acredita que esse dizer não aceito está de alguma forma fazendo alguma mudança, quando na verdade a única mudança que este não aceito, inerte, está fazendo é manter você naquela situação e nada muda, tá? Isso é uma fé negacionista, tá? Eu não aceito. Só que enquanto você diz eu não aceito, a sua consciência está produzindo aquilo que você mais repele, porque é assim que funciona, tá? Então, você está ocupando o seu campo mental com um pensamento. E aquele pensamento, ele não é discernido pelo seu subconsciente se você quer ou se você não quer. Ele só é um pensamento, é uma semente. E todo pensamento é uma semente criativa que vai ser trabalhado pela sua consciência. E se você não tem essa consciência expandida, se a sua fé não é ativa, então isso vai de forma natural, digamos assim, acontecendo na sua vida, na vigência do seu dia a dia, porque você não sabe trabalhar isso no campo, né? No campo onde a sua consciência atua, que é onde nós chamamos de regiões celestiais. Quando Cristo disse que nos fez assentar nas regiões celestiais, isso quer dizer que ele quer nos fazer elevar o nosso nível de consciência para ver as coisas onde elas são originadas. Por isso ele disse assim, por meio de Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos então transformarmos-nos pela modificação do nosso modo de pensar, não se conformando com o mundo, ou seja, não se conformando com a mentalidade humana e a maneira humana de ver as coisas. Como é que é a maneira humana de ver as coisas? A maneira humana de ver as coisas é ver as coisas como já manifestadas. Só depois que elas aparecem no mundo manifestado, no mundo físico, no mundo material, é que você as vê. Mas aquele que é espiritual, ele compreende as coisas no terreno da sua geração, onde elas são originadas, que é o campo que nós estamos chamando aqui de campo da consciência. Na verdade, são as regiões espirituais aonde as coisas se originam, aonde o pensamento ele é gerado, tá certo? Onde o impulso gera o pensamento gera o sentimento e o sentimento a energia que dá então vida às manifestações. Tá certo? Então, aquele que tem a fé ativa, ele sobe para este campo onde as coisas são originadas. É um campo espiritual. E somente aqueles que são realmente espirituais vivem neste campo. Então, o que nós estamos chamando você a viver é uma nova experiência, uma experiência diferente, tá? Uma experiência que você vai ter a capacidade de administrar a sua vida e fazer com que as coisas parem de acontecer de modo desordenado. Então nós estamos chamando você para este novo patamar de vida, para essa nova espécie de vivência. As igrejas elas estão lotadas de pessoas
que estão lá porque estão esperando alguma solução mirabolante para a sua vida. Eles estão esperando que alguém lhes diga o que fazer para mudar a sua vida. Não. Elas estão esperando que alguém ore, impondo a mão sobre suas cabeças, ou lhe dê um óleo ungido, ou lhe dê uma rosa, ou lhe dê uma água ungida, ou lhe dê um incenso, ou lhe dê uma chave, ou lhe dê um envelope, ou lhe dê alguma coisa que elas tenham como amuleto para poder fazer alguma coisa diferente na sua vida. Quando na realidade essas pessoas que usam esse tipo de amuleto, na verdade eles entenderam onde as coisas atuam. E eles estão manipulando a sua consciência porque você tem uma consciência mórbida, apagada. A sua fé, ela é mórbida. A fé mórbida, ela é a fé que deixa você dependente das circunstâncias. É a fé que deixa você preso no campo onde as coisas já estão manifestadas. Então você não consegue mudar absolutamente nada na sua vida. Então é uma sucessão de situações que você não quer viver, uma sucessão de situações que você abjeta, que você quer se livrar, mas você fica naquele sentimento de angústia, e aí chega a hora de você negar a sua fé, chega a hora de você dizer que Deus não ouve suas orações, chega a hora de você querer abandonar a sua caminhada, e chega a hora onde você não quer mais andar, né? E aí é onde nós estamos vendo muitas pessoas frustradas, muitas pessoas em depressão, muitas pessoas até mesmo se suicidando, por causa dessa prisão, dessa redoma onde as pessoas foram postas a viver. Então, você está sendo chamado para um campo diferente. Na Bíblia nós vemos dois campos. Nós vemos o campo de pessoas que seguiam Jesus porque ele fazia milagres e elas tinham comorbidades, necessidades em sua vida, que o poder de Jesus dava a elas vitória sobre essas situações, mas era ele atuando. Poucas pessoas foram ditas por meio do próprio Cristo que a fé delas mudou a situação delas, né? Quando Jesus disse a sua fé te salvou, pode observar, são pessoas que elas atuaram, são pessoas que foi a sua atuação, foi o seu modo de agir que fez a mudança na vida dele, tá certo? Mas em outros casos, Jesus simplesmente disse, levanta, pega a tua cama e anda. Era uma ação dele. Ele estava mostrando que ele era a solução. Mas em outro ponto ele já estava mostrando que a solução era ele, mas que a busca era nossa. Então nós precisamos entender que esta fé ativa é uma fé consciente. Você entende as situações e você resolve as situações com esse entendimento, usando para isso as prerrogativas que o próprio universo espiritual te dá. Precisamos entender que existe apenas uma consciência. Apenas uma consciência. E essa consciência ela é universal, é a consciência divina. A humanidade, ela depois de um certo problema, de uma certa situação que aconteceu na humanidade, que isso nós não vamos entrar porque é campo doutrinário, a humanidade ela perdeu, ela saiu, ela foi destituída dessa consciência universal, assumindo a prerrogativa de uma consciência humanizada. Essa consciência humanizada é nada mais nada menos do que um apagamento da capacidade espiritual de administrar as coisas. Imagine agora um ser que tinha acesso espiritual a todas as partes do seu campo de ação, do seu campo de vivência, e agora ele passou a estar reduzido ao sistema das coisas materiais, das coisas manifestadas. Foi só isso que aconteceu. O homem perdeu aquela comunhão universal, na consciência universal, onde as partículas do universo, os átomos, as partículas e a mente dele tinham total ligação. E a mente de Deus, governando a mente dele, gerava os fenômenos de modo harmônico. E ele desceu disso para poder viver aqui num lugar onde o campo de ação e de visão é só o dele, estreitado pelo egoísmo. Tudo que ele faz é para buscar a sua própria melhoria, ou seja, a sua própria evolução, uma evolução humana e retida dentro de um sistema de coisas materiais. O que o fé ativa pretende é fazer você voltar a essa transcendência, voltar a esse estado de ação, onde o campo de visão é amplo e você observa as coisas ainda onde elas são geradas. Porque queira você ou não, tudo que acontece na sua vida é gerado pela sua própria consciência. A questão é que você não sabe disso. Mas você não precisa ficar na ignorância. Não é porque você não sabe de como as coisas são que você precisa continuar ficando sem saber. Você pode saber. Você deve saber. Então, a proposta é que você seja treinado, que você tenha um treinador, que você tenha alguém que te conduza a esse novo
pensamento aí, não é um novo pensamento, na verdade é um antiguíssimo pensamento, mas infelizmente isso foi tirado. Por quê? Porque foi mercantilizado isso. Esse conhecimento é mercantilizado. As pessoas, para terem acesso a isso, elas precisam estar ali, tolhida, né? Seguindo sempre alguém que não quer que elas expandam a consciência, porque senão elas vão deixar de estar ali lotando suas assembleias para dar-lhes lucro, né? Então, o que o Fé Ativa pretende é fazer você gerar os seus fenômenos materiais na sua vida e também se tornar um cidadão útil no universo. Porque, por exemplo, alguém que tem um problema na sua vida, ele precisa entender que aquele problema não é só dele. Aquele problema é universal. Por exemplo, as drogas existem em todo o mundo, não é verdade? Então, se elas existem em todo o planeta, em todo o universo, vamos pensar assim, pelo menos no universo da nossa vivência, aí você tem um filho nas drogas. Aí você se põe a orar, fazer campanha, pagar promessa, acender vela, buscar isso, buscar aquilo para resolver o problema do seu filho. Aí você diz, eu não aceito meu filho nas drogas. Mas o que você precisa entender é que o estado do seu filho nas drogas, o estado do seu marido na prostituição, o seu estado de enfermidade ou coisa parecida, ele está sendo gerado na sua própria consciência e na consciência de muitos outros milhões de pessoas que também pensam da mesma maneira que você. A única saída para isso é você universalizar o seu raciocínio, ou seja, universalizar, eu quero dizer, você vai expandir ele e pensar que o problema não é ali na sua casa somente, na sua família somente, mas existem dezenas de famílias, muitas famílias no universo todo da nossa vivência que enfrentam o mesmo problema e que esse problema é universal. Somente uma consciência universal também vai lidar com esse problema na sua universalidade. Então você precisa saber por onde essas coisas foram geradas. E hoje todo mundo pensa as mesmas coisas. Existem muitas consciências unidas nos mesmos pensamentos e as pessoas nem se dão conta de que elas estão pensando igual. E é essa globalização de consciências, digamos assim, apagadas, que estão gerando fenômenos que as pessoas não entendem. É uma espécie de fé inconsciente, né, que está gerando fenômenos que são destrutivos para a humanidade. Então, você precisa ter consciência de como essas coisas se dão, entrar nesse campo e, de maneira consciente, começar a modificar essas coisas, tá certo? Por isso que a Bíblia diz claramente, não vos conformeis com este século, ou seja, não pense como pensam as pessoas que vivem na Terra. Pense diferente, você não é obrigado a pensar como todo mundo, tá certo? E você também não precisa ser um beija-flor querendo apagar um incêndio. Você pode fazer com que a sua maneira de pensar expanda-se, porque se você começar a viver esses fenômenos em sua vida, é claro que outras pessoas vão querer viver as mesmas coisas que você está vivendo. É inevitável que aquilo que você traz de testemunho, de ganho, de crescimento, chegue até as outras pessoas com quem você convive. Então você está sendo chamado a ser um agente positivo, ativo na sua vida. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos lugares onde você frequenta, você está sendo chamado a ser um agente ativo para a manifestação de coisas que saem de você, fluem de você de qualquer maneira, elas fluem de você, mas que agora você vai passar a dirigir essas coisas de forma melhor. Você está ouvindo aí umas batidas, o vizinho resolveu fazer uma quebra na parede bem no momento que nós estamos gravando o nosso programa, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero que você entenda o que nós estamos transmitindo e que você tire proveito desse conhecimento. Esse é o episódio 3, parte 2. Ainda vem mais. Nós precisamos continuar entendendo essas coisas. Uma grande bênção para você e vamos até o nosso próximo encontro.